Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Voxcast. O meu, o seu, o nosso episódio onde vamos falar sobre vendas. Você já perdeu uma venda porque não soube se comunicar? Ou talvez você não soube se expressar, fazer com que o outro te entendesse ou entender a necessidade do seu cliente? Se sim, esse episódio é para você. Hoje nós estamos recebendo 2 especialistas na área de vendas que têm há mais de 10 anos de experiência, ou seja, uma década. Eu quero que vocês se apresentem um pouco para o público de casa e fala sobre o que nós vamos discorrer hoje, o que nós vamos ensinar, vamos compartilhar para o pessoal que está nos assistindo. Thales? Olá, boa noite, Mayara, tudo bem? Meu nome é Thales Usne, eu sou gerente comercial da imobiliária Roca Imóveis. Eu atuo no ramo imobiliário, como você já falou, mais 10 anos e mais um pouquinho ainda. Hoje eu lidero um grupo, de 12 corretores. Estou à frente de um time de vendas. Sou casado, eu tenho uma esposa maravilhosa. Sou pai de pet, tenho uma gata. E sou são carlense, nasci em São Carlos, sou apaixonado por São Carlos e estou aqui pronto para falar minha experiência em vendas do mercado imobiliário e em vendas em si. Sim, muito bem. E você, Juliano? Conta um pouco pra gente. Quem é o Juliano? Meu nome é Juliano Agnoleto, estou no ramo na representação comercial desde 2007, então já faz um bocado já. Estou na região de Ribeirão... Pouco mais de uma década, hein, Juliano? Eu faço a região de Ribeirão Preto, mais ou menos 48 cidades. Sou casado com a Mônica, pai do Bruno. E entrei na Vox para aprimorar muitas ideias, muito porque eu sei, a Vox me ajudou bastante na abertura, na experiência, no contato, na conexão. Sim. Abriu muitas ideias e, claro, vou continuar estudando porque... A gente não pode parar nunca. Não pode parar nunca, é muito bom. E aí hoje vamos começar conversando um pouco sobre como vocês decidiram ser vendedor. Já era uma habilidade que estava com vocês? Foi uma oportunidade que surgiu? Como vocês ingressaram no universo das vendas? Eu acho que o vendedor, ele não tem faculdade, né? Não existe faculdade de vendedor. Verdade. Ele não existe um curso. Eu acho que o vendedor, ele nasce com isso aí, com essa sementinha, e claro que ao longo do tempo, ao longo da necessidade de trabalho, ela vai crescendo e florescendo. Florescendo e nasce um vendedor, né? Eu falo que o vendedor, o cara que é vendedor nato, ele vende desde uma caneca até uma fazenda, né? Claro que tem os caminhos certos, mas eu acho que o vendedor, ele nasce. E comigo, de família, eu puxei muito minha mãe nesse quesito. Minha mãe é corretora de imóveis, faz mais de 20 anos. Minha mãe super desenrola, fala, e então isso aí eu peguei, não é que veio dela, né? Eu nasci com isso. Sim. E aí, ao longo do criado tempo, nessa ambiência também, não é? Criado nisso, vendo minha mãe, e minha mãe no ramo imobiliário, em vendas. Então a gente vai se desenvolvendo e é um ramo que faz muito tempo e é como eu te falei, não nasce, você nasce vendedor. Tem a semente ali. Talvez a pessoa ainda não descobriu que essa semente está plantada. Precisa de alguém para vir e começar a mostrar. Uma picadinha, a hora que você leva a picadinha. Aí já foi. Né, Juliano? Eu acredito, na verdade, que a internet mudou muito essa ideia do vendedor que nasce com... Ele já nasceu para isso, e eu acho que essa ideia hoje tem bastante cursos, bastante... Sim. A Vox, eu quero passar para vocês que é uma escola que comunicação é praticamente 90% da sua venda. Sim. Se você não tem uma boa comunicação, não sabe se expressar, não desenrola, na Vox você vai aprender, vai sair dali sabendo montar texto, dar conclusões, e quando você for expor o seu produto, vai saber colocar certinho pro seu cliente a forma de
as qualidades, os valores, né? Sim, que é bem diferente o valor bem diferente valor e preço, eles falam, né? Isso, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Como que foi pra você as vendas? Você já se viu vendedor? Como que foi sua trajetória? Bom, eu comecei em 2007, um representante me chamou como preposto. Eu cheguei a viajar... O que seria o preposto, Juliano? Preposto, viajei junto com ele 1 ano, que a ideia era ele dividir a região dele e eu ficaria com metade da região dele e ele com a outra parte, que ficaria, como ele era mais senhor, ele ia ficar mais perto da cidade de São Carlos. Mas enfim, o rumo não deu muito certo. Nesse 1 ano ele se adoeceu e faleceu. E eu acabei ficando com a região toda. Pra mim foi um baque, um susto. Um desafio ali, porque veio de uma área que não era vendas, aí era pra ter uma preparação e de repente agora é tudo. Eu tava 6 meses só na linha, rodar. Aí eu lembro que eu passei em Ribeirão, por exemplo, eu não sabia andar em Ribeirão, em Franca, não sabia. Hoje tem GPS, mas em 2007 era um pouco mais difícil. Isso. Não, tinha, mas assim... Pra mim era difícil, estava mais difícil. Sim. Mas enfim, deu certo. Hoje eu tô com mais de 40 cidades, 48 cidades. Tenho 60 clientes ativos que compram toda a coleção, estão comprando. E assim, a Vox está me ajudando a manter esses clientes, porque a comunicação é isso. Sim. Você dá... um pós-venda também. Construir um relacionamento com o cliente, que é um grande diferencial. Sim. Você voltado para a área de confecção e o Thales para a área imobiliária. Hoje, após vocês fazerem o Master, o Academy e o Pós, qual é a diferença de vender um produto e vender uma ideia? Olha, quando você faz esses cursos, você mencionou, muda um pouco a ideia, né? A percepção do raio, de como se portar, do olhar, de ouvir mais. Isso faz toda a diferença, né? Então, hoje numa venda, nós somos muito observados. Né? Hoje o cliente, ainda mais no meu ramo, ele observa muito. Postura, vestimenta, você tá com a barba feita, como você se porta, como você toma uma água, então influencia muito, principalmente na oratória. Então faz toda a diferença, isso é um diferencial, por isso que eu fui buscar isso aí para me aperfeiçoar Sim. No meu trabalho, né, na minha profissão. E é importante vocês trazerem isso, porque vocês dois são especialistas no ramo de vendas, estão há mais de uma década nesse ramo, e de repente tem vendedores que estão nos assistindo e falam assim, não, eu já sou bom, já bato minha meta, já ganho dinheiro legal, apesar que quem realmente é picado pelo bichinho da venda, tem isso, alcancei minha meta, eu quero mais. Hoje um consultor nosso falou assim pra mim, Mayara, tá dando super certo. Aí eu falei, uau, a gente vibra com você. Ele falou, o céu é o limite. Eu falei, não tem limite. Você vai ultrapassar o céu. Ele, nossa, gostei. Eu falei, é isso mesmo, porque não tem limite. Não tem limite. Pra quem realmente vira essa chave no ramo de vendas, quem faz o seu limite é você. E pode muito mais, desde que eu me desenvolva por isso. Já teve alguma vez, Juliano, que você comprou um produto pela comunicação, pelo atendimento da pessoa? Talvez foi em um lugar onde você não imaginava, talvez foi o produto com preço mais caro, porém o atendimento, a comunicação, a forma que a pessoa se conectou com você fez com que você comprasse? Tem alguma situação que você poderia contar pra gente? Tenho sim. Eu comprei um cartão de crédito do banco de um amigo, porque isso eles vendiam muito, eles vendiam para os amigos, né? Sim. O Gustavo foi, ô Gil, você tá universitário agora, pai, veio com aquele... comprei. Mas uma coisa muito importante que você falou é sobre conexão. Eu acho que a conexão nas vendas, antes de você saber do produto, claro, você tem que saber do produto, saber da sua meta, tenha conexão com o seu cliente. O seu cliente ideal é aquele que você tem conexão, é muito mais fácil você vender para um amigo do que você vender para um desconhecido, que você não sabe
Enfim, e a Vox deu esse start em mim, que abriu a minha mente, falou, Juliano, ó, é assim, vai naquele cliente, conversa. Ali você vai tirar ideias de como você vai vender para outro cliente. Muito bom. Com ele, é uma continuidade, assim. Sim. Eu acho que, assim, estudar, eu pretendo não parar. É isso aí, não pode parar de desenvolver. E aí, dentro disso que você tá trazendo, Juliano, você poderia explicar pro pessoal de casa, vocês dois, técnicas. Então, essa que você tá falando é o rapport. Fala aí, duas formas de se conectar com o seu cliente. Como você faz hoje para gerar essa conexão? Porque, como você disse, é mais fácil vender para um amigo do que para um desconhecido. Mas quando eu chego aqui para vender o curso pro Thales, ele ainda é um desconhecido. E através desse meu primeiro contato, vai fazer com que a gente se sinta tão amigo que a gente vai conseguir ter a venda. Então, hoje, como que você usa o rapport? Como que você aplica essa técnica nas negociações? Primeiro eu tento chamar ele para conversa, claro, e fico nas posições mais ou menos que ele está. O espelhamento. Faço aquele espelhamento que eu acho que é fatal. É assim, dificilmente ele vai pegar e o tom de voz dele eu costumo modelar o tom de voz dele, se ele é mais agressivo. Eu sou agressivo, eu grito demais. Até minha esposa reclama, Juliano, fala baixo. Mas é o normal, é o meu normal. A família de italianada lá grita pra caramba, mas tudo bem. E mais um. Tem mais uns, falou o nome, você falou o espelhamento, você lembra, Thales, o outro, que é o elogio. Então, o elogio... Genuíno e sincero. Eu acho mais complicado do que os outros, porque você não conhece ele ainda, e depende do elogio que você faz... Precisa ser genuíno, senão não conecta. Não, sim. Primeiro de tudo, com certeza, tem que ser verdade, você tem que falar uma verdade pra ele. Mas se você não conhece ele... Você não vai elogiar o time do futebol dele, por exemplo. Não, tem que chegar a elogiar, de repente, a loja, alguma coisa que você viu ali e postar tudo que é deles. Eu não vou chegar a falar, nossa, sua loja é linda, maravilhosa mesmo. Tem que ter, já fica então a dica pra vocês de casa. O elogio genuíno e sincero, o espelhamento, o nome, conhecer um pouco essa pessoa. Thales, você além de atuar na área de venda, você também é gestor comercial dentro da empresa onde você trabalha, na Roca. E hoje, para você, qual é o erro mais comum que um vendedor comete, Thales? Hoje o que nós enfrentamos, o maior problema é a ansiedade. Muito bom. Hoje nós lidamos com valores altos. Sim. Né? Então, às vezes a gente vende um imóvel que é o dinheiro que aquela pessoa juntou a vida inteira. Ele tem medo, ele é inseguro, ele não conhece do processo. O cliente. E aí o corretor, em vez de ele tomar esses cuidados, a gente esquece, né? A gente ignora o básico, né? A gente ignora o básico. E a ansiedade às vezes atropela tudo isso. Ele vai querer naquela ansiedade... de vender e ganhar comissão, isso aí atrapalha às vezes o nosso negócio. Muito bom. E nós hoje... temos que tomar cuidado com isso, porque é delicado. Porque nós hoje, nossa posição, nós estamos no meio... Vocês estão realizando o sonho da pessoa, então, não é, Thales? Nós estamos no meio de duas partes, né? O cara que quer comprar, realizar o sonho, esse cara que precisa vender, só que é o seguinte, esse cara precisa vender, ele quer fazer o melhor negócio da vida dele, esse cara que quer comprar, ele quer fazer a melhor compra da vida dela. E nós estamos no meio. Sim. E nós estamos lidando com isso aí. Uhum. Então fala aqui, volta aqui, fala aqui, volta aqui. E vai alinhando até a gente chegar onde fica bom para todo mundo. Sim, entrar ali. E isso, o pós traz muito para nós essas técnicas de negociação, de persuasão, o ouvir o outro. E eu vejo que junto com a comunicação, algo muito importante e também muito falado hoje em dia é a inteligência emocional. Porque é através dela que eu vou conseguir gerir a minha ansiedade, para que eu possa comunicar da melhor forma para o meu cliente. Hoje a gente tem trabalhado muito esse ponto, inclusive nos nossos cursos a gente trabalha a inteligência emocional. Como foi para você, Thales? As dinâmicas onde nós tínhamos
fala que tá ruim o feedback, fala que não tá bom, faz cara feia enquanto ele tá falando. Então ali a gente tava trabalhando muito a inteligência emocional junto com a comunicação. Como foi essa experiência pra você? Nós treinamos isso em sala, mas é o dia a dia, né? Sim. Não é fácil, né? Isso aí, às vezes a gente recebe um feedback que não tá esperando, e aí a gente tem que lidar com a situação, né? Sim. Muitas vezes nós estamos com o negócio fechado, e a hora que chega na hora, acontece um deslize, e aí você tem que manter a postura, manter a calma, tentar contornar numa negociação ou num outro imóvel, mas tem que manter ali a calma e entender que não é o momento. A gente fala que, olha, então tá bom, não é o seu momento, né? Vamos esperar um próximo momento. Sim. Ou tem o corretor que já vem dar uma pelada, fala, não é no tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus. Deus não tá querendo agora, né? Sim. Então, e claro que Deus, né? hein? Pra resolver de todo mundo, hein? Não, e era o tempo de Deus mesmo. Não, mas assim, que a mas... gente... É que a gente às vezes quer atropelar, quer que seja no nosso tempo. E o nosso tempo é pra ontem. Sempre. Não só na área de vendas. A ansiedade, ela é o mal do século. Tudo é pra ontem. Eu até comentei com o Cauê hoje lá na escola que eu tava vendo um vídeo e a pessoa começa a andar correndo, aí ela lembra, não preciso correr, calma. Mesmo sem precisar, a gente está com pressa. Eu não preciso... De repente, vocês fazem uma pergunta que eu não estou esperando em um feedback. Eu não preciso responder de prontidão. Eu posso fazer uma pausa. Sim. Respirar. Pensar. Para depois eu poder explicar. E para você, Juliano, qual que é a importância do silêncio nas vendas, dessa pausa nas negociações? O silêncio é muito importante. Eu aprendi no palco também, não só nas negociações. E eu tenho que treinar muito ele, porque às vezes o destrava a língua vai que destrava. Hora que começa, vai embora. E eu percebi assim que os clientes ficaram mais dando mais atenção para o que eu tô falando, não que antes eles não davam, mas assim, claro que mudou a economia, muda para o cliente, muda muita coisa. E eu vou até mudar a pauta agora. Pode mudar. Eu quero falar do que a gente aprendeu também, de fazer os vídeos, de praticar, as gravações. As gravações. A Vox, para mim, foi muito bom, assim, para estruturar também, para fazer um negócio... fazer o roteiro. Um roteiro estruturado, Sim. Correto. Principalmente para vocês que atuam na área de vendas. Hoje as redes sociais é um dos canais que vocês têm para publicar o serviço, o produto de vocês. Sim. Então, na nossa aula, como você está trazendo, a gente aprende a roteirizar, a gente aprende a editar, aprende a pesquisar, até mesmo utilizar a inteligência artificial a nosso favor, para que a gente consiga fazer algo estruturado, usar o punch, as analogias, a CTA, que é a forma de finalizar o vídeo. Isso, então, também fez diferença para você nas vendas, Juliano? Sim, o ter calma para finalizar a venda, com certeza. Às vezes o silêncio, que nem o Thales falou, para conseguir contornar o que o cliente... Ouvir muito bem o cliente, ouvir mais, deixar ele no centro da atenção. Ele é o centro. Sempre você vai pensar no que o cliente está pensando, para você saber contornar isso e, claro, fechar uma boa venda. Que seja boa para você e para o cliente. Porque como o Thales trouxe, tem desse lado, tem alguém querendo fazer a venda, aquele dinheiro, e tem alguém aqui querendo realizar um sonho. Eu estou no meio desse caminho, eu sou facilitador para que isso aconteça. Então, realmente ter esse jogo de cintura que você está falando, ele é muito importante. E como que vocês fazem algo que está muito presente nas vendas, são as famosas objeções. Como que a oratória contribuiu vocês para quebrar mais objeções na negociação de vocês? Objeções hoje é muito treinado, né? Uhum. Hoje tem muito treino, mas o nosso dia a dia, como o nosso produto que eu trabalho
Claro que é um pouco mais difícil, mas a objeção hoje atrapalha um pouco, né? Hoje sempre tem aquela escapada, né? Onde você fica... A gente tenta quebrar muito. Eu vou citar um exemplo aqui. Quando nós vamos fazer uma condição de compra, uma proposta para um vendedor de um imóvel, a gente sempre chama eles na nossa imobiliária, pede para ele levar sempre o casal. Boa! Já é uma estratégia, porque são os dois que vão adquirir o imóvel. Isso. Vender ou adquirir. Porque a gente já tira essa objeção de ele falar, preciso falar com a minha esposa. Preciso falar com o meu marido. Então a gente sempre chama os dois juntos. Para eles tomarem a decisão, para não ter uma objeção que é mais importante, que essa é muito grande. Preciso falar com o meu marido, preciso falar com a minha esposa. Sim. Então, uma estratégia que a gente usa é pedir para os dois sempre estar os dois presentes. E aí é quando fala, puxa, tá caro. Eu ia falar isso. Preço, né? Preço é... Tá caro. Tem que gerar valor, né? É o valor, né? Você sabe que eu vi um vídeo esses dias? Vou usar um exemplo aqui. De um suco de laranja. O cara pega um suco de laranja, coloca num copo americano, custa R$5. Aí ele põe numa taça de cristal R$10. E aí ele põe numa taça de cristal, com a rodela de laranja cortada, R$15. É o mesmo suco. É o mesmo suco. Né? Então, o tá caro, falta a gente mostrar o valor que tem por isso. Isso. É igual ao nosso trabalho, né? Que fala que a corretagem é cara. Nossa, 6% é muito caro. Mas a gente só ganha se concretizar o negócio. Sim. Então, eu vou até o imóvel, eu avalio o imóvel, eu faço foto do imóvel, eu faço vídeo do imóvel, eu coloco todas as plataformas, eu divulgo, eu pago todo o marketing. Sim. E não paga nada. E ele isso, só vai pagar se acontecer o negócio. Isso que eu ia falar. Se concluir, se não concluir, você investiu do seu bolso. Não paga nada. Né? Então é o valor, né, que tem que ter. E eu vejo que a comunicação ela vem para nos ajudar a realmente mostrar esse valor para o nosso cliente. A gente consegue de fato diferenciar, que é o que o Juliano trouxe mais no início do nosso episódio. O preço do valor, a característica do benefício, porque essa caneca ela é feita de porcelana, ela é pintada com uma tinta especial, por isso ela custa R$100. Tá, mas eu tomo a mesma água numa caneca de... Num copinho americano. Num copinho americano de R$5. R$1 o copo americano. Juliano já desceu bastante o preço, hein? Juliano tem que agregar um pouco mais de valor. Sabe aonde eu achei o copinho americano de R$1? Lá no Tenda. Lá no Tenda. No Tenda, já fica, gente. Quem é de São Carlos, quiser comprar um copo americano, vai comprar lá no Tenda. No Tenda, 95 centavos o copo americano. E isso é a característica, é o técnico. Agora, essa caneca personalizada, exclusiva, feita à mão, especialmente para vocês, porque se vocês olharem, tem o nome, o carinho que o nosso administrador, que está aqui, gente, ele fica atrás das câmeras. Não procura o nome, Juliano, eu tô só vendendo benefício aqui. Não procura o nome, Juliano, que essa parte ele não desenhou. Eu achei que a minha foi feita em massa. Eu ia matar ele. Não, foi feito em massa, são muitos alunos. Mas vocês não podem ter, gente, uma pessoa gerando valor e o outro gerando característica, tem que me ajudar. Mas nessa linha a gente começa a gerar valor, de fato. A gente tá brincando... Mas realmente é verdade. Então, mostrar o valor do teu produto, do teu serviço. A gente até aprende uma técnica no pós, que é primeiro começar pelo porquê. Por que eu tenho que comprar a casa de você e não de outro corretor? Se os dois estão vendendo a mesma casa. Sim. Porque é o Thales. Porque o Thales vai me atender bem. Porque o Thales vai responder a minha mensagem na hora que eu mandar. Fim, né? Porque o Thales vai chamar a gente pra tomar café da manhã com a equipe, Juliano. Claro, com certeza. Vai trazer queijo da Serra da Canastra. Com certeza. O Juliano vai ficar lá pra tomar um café, vai conversar, vai se preocupar em atender, vai se preocupar em tirar foto que o catálogo não tem, fazer um catálogo para que eu possa entender melhor a confecção que você está vendendo para mim. Então, isso são diferenciais que agregam valor no produto. Sim. Hoje, se fosse para vocês falarem para alguém que está em casa dos nossos cursos, o que mudou? Qual foi o resultado que vocês alcançaram após as técnicas de oratória? Qual foi o resultado que vocês alcançaram nas vendas? Em resultado, a melhora é muito grande. Né? Eu nunca tive problema em falar em público.
Mas eu acho que se fosse antes do curso da Vox, se eu subisse num palco para 200 pessoas, acho que 50 iam me ouvir. Porque eu não ia saber andar em cima do palco. Eu não iria fazer a comunicação visual. Eu não ia me portar legal com o microfone. Então eu não ia conseguir agregar todas aquelas pessoas. E depois do curso hoje, eu consigo falar com todo mundo. E isso aí no meu trabalho, eu consigo falar numa reunião para todo o meu time inteiro. Eu não tenho ninguém disperso. Consigo fazer o contato visual. Eu consigo entender todo mundo. Se eu precisar hoje, então, subir num palco e falar para 100 pessoas, 200 pessoas, eu não tenho um problema. Porque eu estou seguro, eu sei como me portar, eu sei usar a minha base firme, o contato visual. Isso aí são os pequenos detalhes que a Vox nos ensinou para fazer esse grande diferencial, né? E aí, tem um problema nisso. Qual? Você vai nos lugares e aí a pessoa sobe no palco e não sabe nada disso, é um desastre. Que a gente fica observando, os alunos até falam, gente, a gente tem que desligar o botãozinho de técnica e falar, deixa eu ouvir a mensagem. Mas não consigo, porque eu não consigo. É um desafio. É um desafio e a pessoa fica olhando pro chão e pro transponder. O teleprompter. Teleprompter. Fica olhando e aí fica zanzando, não olha certo, você fala, não faz contato. Deus. Às vezes a pessoa sabe muito do assunto. Não, às vezes ela sabe muito do assunto que ela fala, mas tá muito nervosa. Mas ela não consegue transmitir para as pessoas. Então, o resultado que você alcançou é estar pronto para falar, seja para uma, seja para duas, ou seja para 100, 200 pessoas. Não só estar pronto para falar, mas também gerar conexão com todas essas pessoas. Isso. O meu conhecimento maior foi nesse sentido. Muito bom. E você, Juliano, qual foi o resultado que você alcançou com os cursos que você realizou na Vox? Bom, eu sou fã de vocês sabem disso, que a Vox para mim mudou bastante até meu comportamento, ficar mais calmo. Eu subia no palco e branco, não falava eu não testava o microfone lá em cima do palco. E agora vocês estão um podcast. Vocês estão vendo o que está saindo. Não, tô brincando, mas eu aprendi muito na Vox. Eu sou muito grato a vocês, fã de vocês, de verdade. Do Jefferson, da equipe, do pessoal. Aprendi, sim, andar no palco, aprendi que nem o Thales falou. A gente vai numa palestra, vê que a pessoa tá... A gente já sabe dos macetes, já sabe como funciona e muita coisa que... É um outro Juliano? Eu acredito que sim, que eu fiquei mais... Confiante para passar para os clientes, assim, até para mostrar o produto... Para mostrar valores do produto. Hoje eu sei falar quais são os valores do meu produto, coisa que eu não tinha em mente. Eu chegava, mostrava e ia. Mas hoje não... E o preço tá muito caro. E vocês que trabalham com vendas, ganharam ainda mais dinheiro após a comunicação? Fala assim, Thales. Posso falar? Pode, claro. Potencializou esse resultado? No final do ano, eu fui em primeiro lugar na empresa lá do Sul. Uau, muito bom, parabéns. E eu já tinha dado esse spoiler lá na sala e realmente foi a ajuda da Vox, com certeza teve. Não foi a abertura de cliente, não foi muita prospecção, mas foi assim, o cliente comprou mais, se interessou mais. E eu acredito que foi por causa da comunicação, por causa da conversa que eu tive com ele. Mostrei valores que antes eu não falava, não mostrava. E com certeza fui o número 1 da Joana, que incrível, na região de Ribeirão Preto. Parabéns por esse resultado. Então a gente pode falar que
um dos seus resultados foi, de fato, vender mais para os seus clientes, fidelizar os clientes que você tinha e conseguir atendê-los melhor. Sim. Porque agora você conseguia, como você trouxe, gerar o valor para esses clientes, mostrar melhor as opções, logo eles também compram mais de você e atendem muitas outras pessoas nas suas lojas também. Com certeza, foi na minha opinião, e eu entrei assim na Vox no começo, falando, mano, oratória, pô, só vou subir no palco e ficar falando no microfone. Achava que era uma coisinha. Eu achava que era, até depois que eu fui descobrindo mais que a Vox agrega. E parabéns, eu agradeço, gratidão sempre mesmo. Muito bom. E se vocês pudessem deixar um recado, de repente uma dica, um incentivo para quem está no ramo de vendas, o que vocês falariam para essa pessoa para a gente encerrar o nosso episódio? Que recado você deixa, Thales? Aproveitar aqui um depoimento. A Rock Imóveis hoje é uma imobiliária, tem 47 anos no mercado. Existem corretores lá de 35 anos de mercado, 20, 15. E ano passado teve uma corretora que ela foi a número 1 em vendas na imobiliária inteira. E ela só tinha 2 anos. Ela estava no segundo ano dela de casa, de mercado imobiliário. Ela foi aluna da Vox. Uau! Ela se chama Amanda Klemps. Ah, que linda, foi mesmo. Ela fez curso com a gente. Fez curso na Vox. Ela foi, ano passado, a corretora que mais vendeu, e até desbancar ela esse ano, ou ela tá na briga, ela é a número 1 hoje. Isso aí fez toda a diferença dos outros corretores. A comunicação. A comunicação dela. Ela já vinha de uma comunicação muito forte do rádio. Sim, ela era locutora. Ela era locutora, mas ela aprimorou. E aí, a hora que foi no dia a dia mesmo, na venda, ela fez toda a diferença. Sim. E isso aí foi um grande diferencial. A comunicação, então, esse é o incentivo que você deixa, o recado para você que quer potencializar suas vendas. Invistam na comunicação, esse é o recado que você gostaria de deixar para quem está te assistindo? Acho que é. Acho que o recado é nunca deixe de estudar. Boa. Né? Porque como você trouxe Praticar. No início, não tem uma faculdade para vendedor e também acho que não precisa estudar, então. Não é assim? Não é assim. Exato. Precisa estudar. Muito. Precisa estudar. Um recado muito que eu tô tentando, não é fácil, mas eu tô lendo um livro. Muito bom. Sempre leiam um livro, né? Deixa o celular um pouco de lado, esquece um pouco de rede social. Tô lendo agora o livro do Bernardinho, né? Que transforma em suor em ouro. Muito bom. É um livro muito legal, tô lendo esse livro. Recomendo aí. E eu acho que é isso, né, Mayara? Muito bom. O recado é esse, o recado esse. dado. E você, Juliano, tem algum recado que você queira deixar pro pessoal de casa que nos assistiu no episódio de hoje? Com certeza, a comunicação faz uma grande diferença para você vender qualquer produto, se vender, que nem você sempre falou nas aulas, que a gente está vendendo todo momento, todo dia, toda hora, a gente está fazendo uma venda. E o vendedor tem que estudar sempre. Sim. Sempre. O vendedor não pode parar de estudar. Sim. O médico estuda a vida 7 inteira. anos, depois faz residência, Sim. depois faz O advogado estuda 5 anos, depois presta OAB. Sim. O vendedor, tem que estudar. E assim, comunicação é o principal. Olha só, 2 especialistas trazendo aqui para vocês a diferença da comunicação. Então é um dos pilares de uma boa venda, de uma boa comissão, de um resultado importante. Vai vir através da comunicação, porque como o Thales trouxe, às vezes tem uma pessoa que tem muito conhecimento, mas não sabe vender esse conhecimento. Não adianta só ter o conhecimento. Como também não adianta só falar e não conhecer nada, não ter propriedade daquilo que você vai passar para o cliente. Não conhecer o que vende. Exato. Então, quando a gente fala em estudar, estude seu produto, estude seu serviço, estude seu cliente, para que você possa fazer uma venda. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Eu tenho certeza que esse episódio vai contribuir muito com muitas pessoas que atuam na área de vendas.
E uma chave, como o Juliano trouxe agora, que a gente vira bastante nas aulas eu não trabalho com vendas. Você está se vendendo o tempo inteiro. Então, eu preciso dominar essa habilidade. E vendas, ela não é apenas sobre o produto. É sobre pessoas. E se você falou de sonho, você falou que nem eu vendo roupa pra mulher, feminino. A gente vende moda, a gente vende elegância, a gente vende... Tem muita Olha os benefícios coisa. vindo aí, tá vendo? Não é só característica, minha gente. A gente vende conforto, a gente vende muito. Os produtos É isso mesmo, Juliano. Então, realmente não é sobre produtos, é sobre pessoas. E quem domina a comunicação, domina as vendas. Sai na frente. Sai na frente. Disparado. Sai na frente. Então, se você quer sair na frente, quer dominar, quer entregar mais, porque venda é um servir. E o teu resultado vai ser a colheita daquele plantio que você vai fazer. Invista em comunicação. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns por todo o percurso que vocês trilharam lá na Vox2U. Para nós foi um prazer acompanhar vocês. Um prazer ter vocês aí de casa com a gente, nos assistindo ou nos ouvindo. Nós desejamos para vocês ótimas vendas, ótimos resultados e até o nosso próximo Voxcast.